Então, pessoal, vamos continuar aqui nosso curso de mecânica. A gente já vem tratando da mecânica newtoniana já há algumas aulas, né? E na última aula, a gente falou de força dependente da posição, discutiu sobre o conceito de trabalho, né? A gente falou de forças conservativas, né? Quando o trabalho feito por essa força independe do caminho percorrido, né? E a gente chegou, então, na conservação de energia mecânica. Tá joia? E a gente usou o método da energia, né, que é aquele onde se a gente conhece a energia total do sistema e conhece a energia potencial, né, a forma da energia potencial, a gente pode calcular diretamente a dinâmica da partícula, a partir da energia. Bom, na aula de hoje, eu quero continuar discutindo com vocês a questão de energia, mas eu quero discutir sobre a energia potencial e eu quero fazer uma análise gráfica, né, dessa energia potencial. Ou seja, eu quero fazer uma discussão qualitativa do movimento da partícula baseada simplesmente no jeitão dessa energia potencial. Então, a gente vai olhar o gráfico dela e vai ver o que a gente pode aprender sobre a dinâmica dessa partícula em termos qualitativos, tá bem? E também a gente vai olhar, né, em casos onde a gente tem um ponto de equilíbrio dessa energia potencial, um ponto de equilíbrio estável, então a gente vai ver que a gente tem um movimento de oscilação, tá? Então a gente pode aproximar o movimento nessa região como um oscilador harmônico simples e calcular as frequências, essa frequência de pequenas oscilações. Tá bem? Bom, então, vamos começar aqui, né? Vamos começar discutindo um pouquinho da energia potencial de novo, tá bem? O que a gente viu na aula passada é que a energia potencial, a gente pode escrevê-la como uma função da posição, né, de modo que a gente define a força, né, uma força conservativa, como menos o gradiente dessa energia potencial, tá? Então, a gente escreve força é igual a menos o gradiente dessa energia potencial, tá bem? Se a gente for tratar do caso unidimensional, tá? A gente pode dizer que a energia potencial é simplesmente um que depende de x, tá? Ao invés de eu falar que o depende do vetor r, tá? Onde x é a única dimensão relevante do meu problema, tá? E daí, a força agindo na partícula fica simplesmente menos du dx, tá? É o termo do gradiente em uma dimensão, tá joia? Se eu faço isso, pessoal, é muito simples analisar o movimento da partícula, tá? Através do gráfico de U de x em função de x, tá? Então, se eu estou com um movimento que eu posso escrevê-lo numa dimensão, tá? Então, eu posso descrever o movimento, né, dessa partícula como a partir do gráfico da energia potencial. Tá? Para isso, pessoal, eu preciso ter, na verdade, alguns pontos relevantes desse gráfico, o de x e x, tá? Para poder ser capaz de descrever o movimento da partícula, tá? Então, se eu sei a expressão matemática que descreve o de x em função de x, eu começo esboçando esse gráfico, simplesmente calculando esses pontos relevantes. Tá? Quais são eles? Primeiro, os pontos onde a energia potencial é nula. Tá? Então, basta você escrever o de x igual a zero e achar quais valores de x satisfaz essa condição. Tá? Segundo, os pontos extremos, tá? Ou seja, pontos onde a energia potencial tem um máximo ou um mínimo global ou local. Tá? A gente sabe que isso acontece quando du dx é igual a zero, né? Curso de cálculo 1, vocês aprenderam que quando du dx é igual a zero, você tem um máximo ou um mínimo, você tem um ponto de extremo, tá?
E você tem que D2U dx2 menor que zero, ou D2U dx2 maior que zero, o que te faz definir se ele é um ponto aqui de máximo e aqui de mínimo, tá? Então, isso aí a gente aprendeu lá em cálculo 1. E, por fim, né, a gente também olha quais são os limites dessa energia potencial quando o x vai para mais ou menos infinito. Ou quando x vai para infinito e x vai para zero, quando x é uma distância. Tá bem? Então, se eu estou falando que x é uma posição qualquer em relação a um ponto, tá? Então, eu olho para x indo para mais ou menos infinito, e x indo para zero, se eu quiser também. Mas se eu estou falando, por exemplo, que eu tenho um sistema, digamos, uma molécula diatômica, eu estou falando que x, essa distância entre os dois átomos, daí é óbvio que não faz sentido eu falar em x negativo, porque x é uma distância. Então, eu vou analisar os limites para x indo para infinito e para x indo para zero. Tá joia? Tá legal? Vamos ver como é que fica isso daí. Tá? Vamos tentar esboçar o gráfico dessa energia potencial. Tá? Uma vez, né, que a gente tem esse gráfico, né, aliás, ao invés de a gente vai esboçar depois, mas vamos supor que a gente conhece já o gráfico da energia potencial. Tá bem? Vamos dizer que eu tenho aqui o eixo X, eu tenho aqui o eixo U, e eu peguei a fórmula da energia potencial e desenhei o gráfico. Vamos dizer que o gráfico seja essa coisa meio bagunçada aqui. Tá? Então, vamos dizer que o gráfico se comporta dessa forma. Tá bem? Então, a gente pode analisar o movimento da partícula a partir do gráfico, uma vez que a gente conheça qual a energia total da partícula. Tá? Vamos supor que a energia mecânica da partícula é E. Tá? E esse E está aqui. Ó. Tá bem? Vamos supor que a energia mecânica é exatamente essa daí. Então, o que eu posso dizer sobre a partícula? Sobre o movimento da partícula? Bom, primeiro, né, eu posso dizer que o movimento da partícula está restrito entre os pontos 1 e 2. Tá? Esse ponto 1 e esse ponto 2. Então, eu vou falar que aqui eu tenho um ponto x1. Ops. E aqui eu tenho um ponto x2. Então, eu vou falar que o movimento está restrito a esse intervalo entre o ponto x1 e o ponto x2, tá? Eu vou chamar, então, os pontos 1 e 2 como ponto de retorno. Ou seja, se eu solto uma bolinha, se a bolinha está em qualquer lugar aqui dentro, com essa velocidade, com essa velocidade, não, desculpa, com essa energia mecânica, a bolinha ela vai poder subir até aqui, voltar, fazer todo esse caminho aqui, subir aqui, voltar e assim por diante. Tá bem? Então, o nome ponto de retorno é extremamente autoexplicativo, né? Tá bem. Agora, né? Note que esse ponto é chamado de ponto de retorno, por quê? Porque a energia mecânica ela é escrita como energia potencial mais meio de mv quadrado. Tá? Ou seja, meio de mv quadrado, energia cinética, ela é um termo positivo, porque a massa é positiva e velocidade ao quadrado é uma quantidade positiva. Portanto, isso daqui sempre é maior que zero. Ou seja, isso daqui tem que ser sempre maior ou igual a 1. Tá? Ou seja, eu não posso ter a energia potencial maior do que a energia mecânica. Com pessoal, eu tenho, então, que eu não posso
se a minha energia mecânica total é isso daqui, eu não posso passar desse ponto, não posso passar desse ponto. Tá? Isso justifica o porquê que esses pontos são de retorno. Tá joia? Agora, os pontos de extremo, tá? São aqueles pontos que du dx é igual a zero. Tá? Eu vou falar que os pontos de extremo, nesse gráfico, são os pontos 3, 4 e 5. 3, 4 e 5. Tá? E eles são pontos de equilíbrio. Tá? O que quer dizer ponto de equilíbrio? Quer dizer que se eu pegar a bolinha e colocar ela parada aqui em cima, ou colocar ela parada aqui, ou colocar ela parada aqui, ups, ela sumiu daqui, elas vão ficar aí. Tá? Se eu pegar e colocar ela ali, ela vai ficar ali. Tá? Mesmo no ponto 4. Tá? Só que o que diferencia o ponto 4 do ponto 3 e do ponto 5 é que o tipo de equilíbrio que eu estou falando. Tá? O ponto 4, tá, é um equilíbrio instável. E o ponto 5 e 3 é um equilíbrio estável. Por quê? Porque no ponto 4, se d2u dx2 é menor do que zero, o que eu tenho? Eu tenho que, se eu dou um petelecozinho na bolinha para cá, ela vai fazer o quê? Ela vai embora. Então, o equilíbrio ele é instável. Tá? É como você equilibrar um cabo de vassoura em pé no chão. Tá? Se você for bom o suficiente, você consegue até deixar o cabo de vassoura um tempinho ali equilibrado. Só que qualquer coisinha que perturbe o sistema, ele cai. Tá? Porque é um equilíbrio instável. Tá? Agora, os pontos 3 e 5 é o que eu chamo de equilíbrio estável. É como se você tivesse deixado o cabo de vassoura deitadinho, quieto no chão. Ou seja, qualquer petelecozinho que eu dou na bolinha aqui no 3 ou aqui no 5, a tendência é que ela volte. Tá bem? Ou seja, d2u dx2 é maior que zero. Tá bem? Então, isso aí é chamado ponto de equilíbrio estável. Tá? Um ponto que eu não marquei aqui no gráfico, pessoal, mas também é muito importante, deixa eu pegar um outro aqui, são esses pontos aqui, ó. Esse e esse. São os pontos nos quais o de x é igual a zero. Tá bem? Esses pontos nos ajudam também a traçar o gráfico. Tá joia? Pois bem. Pois bem. Agora, minha pergunta para vocês é a seguinte. Tá? O que acontece se a energia mecânica não for esse E em amarelo, mas sim esse E em verde? Aqui, ó. Esse E verde. O que acontece? Deixa eu apagar um pouquinho os meus rabiscos aqui. Ficar mais bonitinho. Tá? O que acontece, então, se a minha energia mecânica for esse E verde? Né? Onde está o movimento da minha partícula? Onde está a minha partícula? Ou onde ela pode estar? Tá? Note vocês que existem 3 zonas proibidas. Essa e essa. Tá bem? Ou seja, eu tenho 4 pontos de retorno. Esse e esse. Tá legal? Em outras palavras, se a minha condição inicial do problema diz que a partícula está em algum ponto aqui, ela vai ficar restrita a se mover na região do ponto 3. Se a minha partícula inicialmente está aqui, ela vai estar restrita a se mover na região do ponto 5. Tá? Ou seja,
a partícula ela vai poder se mover ou na região 1, eu chamei aqui região 1, ou na região 2. Tá? Ela não pode sair de 1 e ir para 2, ou sair de 2 e ir para 1. Tá? Em mecânica clássica, essa mudança de uma região para outra não é permitida. Tá? Então, eu fico restrito ao movimento nessa região ou nessa região, dependendo das condições iniciais do meu problema. Tá joia? Tá legal? Então, por fim, né, a gente já viu o caso da energia amarela, a gente já viu o caso da energia verde. E se a energia mecânica do meu sistema for essa energia roxa? Essa daqui. Tá? O que acontece se a energia mecânica ela for igual, na verdade, a um mínimo da minha energia potencial, tá? Mais um pouquinho. Ou seja, o mínimo está aqui, né? Ela é o mínimo mais esse pouquinho aqui. Tá? Então, muito próximo do valor de mínimo local da energia potencial. Qual que é o movimento que eu tenho nessa região? Tá? A resposta é simples. A gente pode aproximar o movimento da partícula como um oscilador harmônico simples. E eu vou mostrar para vocês isso agora. Tá joia? Pessoal, alguma dúvida até agora sobre como analisar o movimento da partícula através do gráfico? Não, professor, obrigado. Não? Tá. Deixa eu falar uma curiosidade. Né? Ninguém levantou isso, mas vocês viram que eu falei que em mecânica clássica a partícula não pode ir da região 1 para a região 2. Alguém sabe por que eu falei que em mecânica clássica isso não é possível? Porque eu acho que em quântica tem tem um fenômeno que ela vai de um potencial maior para o menor, não é? Instantaneamente, tunelamento. Você falou mais ou menos certo. Em quântica existe o que a gente chama de tunelamento quântico, tá, pessoal? Você é capaz, então, de sair daqui e tunelar para cá. Tá? Então, a partícula está aqui e ela tunela para cá. Então, existe uma probabilidade não zero da partícula sair desse potencial e cair aqui. Tá? E muitas das tecnologias que a gente usa hoje em dia, por exemplo, até o touchscreen do celular, essas coisas, tem base nisso daí. Tá? Então, é bem legal isso. Tá? Só uma curiosidade aí que foge um pouquinho da disciplina, mas como ninguém me perguntou, mas por que você falou mecânica clássica? Então, eu resolvi explicar mesmo sem ninguém ter perguntado. Tá joia? Bom, então, vamos voltar aqui para o nosso assunto. Tá? O que acontece, então, né, de novo, se essa energia roxa aqui? Vamos dar uma olhadinha. Vamos apagar todo o resto, vamos deixar só essa energia roxa. Tá? E vamos ver, então, o que acontece com a energia potencial quando eu tenho energia roxa, e eu já falei para vocês aqui que acontece pequenas oscilações. Então, para a gente entender isso, pessoal, vamos lembrar, lá do curso de cálculo 1, que eu tenho esse ponto x0 qualquer, tá, de uma função, então eu tenho uma função de x. Então, eu pego um ponto x0, tá? Eu vou concentrar então, nessa região aí. Tá? O que eu vou falar para vocês é que se eu pego e dou um zoom aqui nesse ponto x0, aqui nesse ponto em torno do x0, eu posso dizer para vocês que a função ali naquela região, ela parece uma parábola. Tá?
Então, se eu der um zoom ali e olhar essa região aqui, isso daqui parece uma parábola. Tá bem? E isso daqui não é simplesmente parece uma parábola. Isso daí vem lá do cálculo 1, como eu falei. Porque a gente sabe que qualquer função contínua, então se é uma função contínua nesse ponto x0, ela pode ser expandida em séries de potência, em séries de Taylor, em torno desse ponto x0. Né? E como que é essa expansão em série de potência? U de x é aproximadamente um U de x0, mais du dx avaliado em x0, vezes x menos x0, mais meio de d2u dx2 avaliado em x0, vezes x menos x0 ao quadrado, mais 1 sobre 6 d3u dx3 avaliado em x0, x menos x0 ao cubo, e assim por diante. Certo? Tá? Então, isso daqui é expansão em séries de T. Tá? Mas note o seguinte, isso daqui é válido, né, para qualquer função contínua, se eu quero expandir em torno de um ponto x qualquer. Tá? Agora, se eu estou tratando o x0, que é um ponto de mínimo, né, se eu estou falando que eu estou com a energia bem próxima a um ponto de mínimo, quanto vale du dx nesse ponto? Zero? Exatamente. Isso aqui vale zero, porque é um ponto de mínimo. Ou seja, com isso, pessoal, eu tenho que du dx em torno de x0 é zero, e d2u dx2 é positivo, certo? Isso aqui é verdade, isso aqui é um número maior que zero, tá? Porque é um ponto de mínimo. Então, eu posso escrever que u de x é igual a 1 u de x0, mais meio de d2u dx2 em x0, x menos x0 ao quadrado. Certo? A única coisa que eu fiz foi eliminar esse termo aqui. Agora, esse cara aqui é um número positivo. Certo? Eu vou chamar esse cara de K. K é um valor positivo. Tá? De modo que eu possa escrever que u de x menos um u de x0, onde u de x0 é uma constante, lembrem, energia potencial é definida a menos de uma constante. Vocês lembram disso? Né? Então, de modo que eu preciso falar onde é que é o zero da minha energia potencial para você eliminar, para você poder saber quem que é essa constante. Então, eu posso escrever que u de x menos u de x0 é igual a meio de k x menos x0 ao quadrado. Meio de k vezes x menos x0 ao quadrado, eu vou chamar isso aqui de ΔX. Vocês conhecem alguma energia potencial que é meio de k ΔX ao quadrado? A da mola. Exatamente. Sistema massa-mola. Tá bem? E a gente sabe qual que é a solução do sistema massa-mola, né? Tá? A gente sabe, né? Então, isso daí é a mesma energia potencial de um oscilador harmônico simples, tá? E esse oscilador harmônico simples, ele tem uma frequência natural, quando eu estou falando de sistema massa-mola K e M, a gente sabe que ele oscila com uma frequência natural igual a raiz quadrada de K sobre M. Mas agora o meu K, esse cara aqui, ó. O que é meu K? Portanto, a energia mecânica é um pouco maior do que o de zero, tá? O de x0, desculpa. Então, se a energia mecânica está ali próxima à região de mínimo, eu posso falar para vocês que o movimento da partícula pode ser aproximado muito bem por um oscilador harmônico simples, em torno de x0, com frequência dada por raiz quadrada de 2u dx2 em x0 dividido por m, onde m é a massa da partícula.
Tá bem? Professor, posso Então, fazer uma pergunta? até duas. O potencial gravitacional, ele tem uma frequência natural também? Depende. Princípio, não. Por quê? Porque o potencial gravitacional não tem um ponto de mínimo. Tá? Se você pensar aí, potencial gravitacional de um planeta, alguma coisa assim. Agora, curiosamente, você pode, né? Você pode montar sistemas mais complexos em que você tem existe, quando a gente chegar no, nesse tema de potencial gravitacional, você vai ver que existem distribuições específicas de massa, tá? Que você consegue ter um ponto de mínimo. Aí você tem frequências de pequenas oscilações. Ah, beleza, obrigado. Tá bem? Então, o que você precisa? Você precisa que sua energia potencial seja tal qual ela tem um mínimo. Não precisa ser um mínimo global, tá? Pode ser um mínimo local, tá? Eu vou fazer um esboço aqui de uma energia potencial meio bizarra, por exemplo. Imagina que eu tenho uma energia potencial que vai para menos infinito, daí ela faz isso aqui, ó. Vai para menos infinito de novo, certo? Se a sua energia mecânica por essa roxinha aqui, ó, e eu tiver em zero, eu vou ficar oscilando aqui. Mesmo eu tendo toda essa região que eu posso explorar, mas como eu não posso passar daqui para cá, nem daqui para cá. É tipo um poço de energia potencial, ó, né, essa rampinha. É um poço, Entendi. tá bem? Tá Professor, joia? Pois não. por que você pode desconsiderar ali, tratar como zero os próximos termos da série de Taylor? Eles não vão ter mais expoentes maiores e vão ser relevantes, não? Não, a sua pergunta é excelente. Não porque, veja, eu tô em regiões onde X, uma cor muito ruim de caneta, onde X é aproximadamente X0. Estou em torno de X0, certo? Certo. Então, X menos X0 é um valor pequeno. Uhum. Então, um valor pequeno, quando eu vou elevando, cada vez que eu elevo mais, ele vai ficando menor. E além disso, o que eu tenho é que 1 sobre 2, tá? Aqui, na verdade, 1 sobre n fatorial, tá? A expansão inteira. Então, o 3 vai ser 1 sobre 3 fatorial, o 4 vai ser 1 sobre 4 fatorial. Então, esse fator vai sempre diminuindo, tá? E, então, a, a graça, né, da expansão em séries é que, quando você vai para termos de maior ordem, a contribuição é menor. Entendi, Tá, obrigado. tá joia? É óbvio que se você quer chegar, por exemplo, até aqui em cima, daí você tem que ir para ordens maiores, por quê? Porque daí o x não é tão parecido com o x0 mais. Daí começa a ficar importante. Tá? Então, quanto Entendi. mais longe do ponto x0 você quer ir, mais termos você tem que escrever. Tá? Uhum. Se eu estou perto o suficiente, você pode parar na segunda ordem. Tá bem? Tá bem, obrigado. Legal. Joia? Então, pessoal, vamos fazer um exemplo. Não adianta nada a gente falar da teoria se a gente não pôr em prática. Tá? O exemplo, ele é bastante simples e bastante objetivo, né? Eu vou dizer que você tem um corpinho de massa M que está sujeito a uma energia potencial dada por o de x é igual a o zero, né, que é uma constante, A sobre x mais x sobre A, tá? Onde x é a distância do corpo até o agente causador do campo, ou seja, x é a distância, ou seja, x é positivo, tá? E o A é uma constante positiva, tá bem? Então, eu quero esboçar o gráfico de U de x e eu quero saber
qual o valor mínimo de energia mecânica desse corpo, tá? E, por fim, eu quero encontrar a frequência para pequenas oscilações em torno de um ponto de equilíbrio estável. Então, eu quero desenhar o gráfico, eu quero achar qual que é a energia mecânica mínima que esse corpo pode ter, tá? E eu quero encontrar a frequência de pequenas oscilações em torno de um ponto de equilíbrio estável. Tá? Então, vamos começar fazendo o gráfico, né? O gráfico é a parte mais interessante, na minha opinião, né? Então, para fazer o gráfico, obviamente, a gente desenha o eixo X e o eixo U de X. Note que eu desenhei de modo que tem o eixo X só o positivo, porque eu estou falando de distância, então, não faz sentido eu falar de X menor que zero, tá? Então, primeiro, vamos achar o zero de U, tá? O de X é igual a o zero, A sobre X, mais X sobre A igual a zero, portanto, A sobre X tem que ser igual a menos X sobre A, ou seja, A ao quadrado tem que ser igual a menos X ao quadrado. Se eu vivo no mundo real, não tem solução, porque a solução é X igual a mais ou menos I vezes A, tá? Onde I é o número imaginário. Tá? Então, como eu vivo supostamente no mundo real, tá? Eu não tenho solução para esse problema. Então, não tem X que passa. Aliás, está escrito errado aqui, né? Não tem X para qual U de X passa pelo zero. Tá? Eu esqueci de um U de X aí. Então, não tem solução para qual ela passa pelo zero. Tá? Então, a energia potencial ela é sempre positiva. Tá? Por quê? U de zero é uma constante positiva. Eu devia ter falado, né, que o U de zero é uma constante positiva. Eu não falei aqui no enunciado. O A é positivo, o X é positivo, então o U é sempre positivo. Tá? Segundo, vamos encontrar os pontos extremos. A gente faz du dx igual a zero. Logo, du dx é o zero vezes derivada de A sobre X é menos A sobre X ao quadrado, derivada de X sobre A é 1 sobre A. Se eu igualo esse fulano a zero, eu fico que X ao quadrado é igual a ao quadrado, portanto, X é igual a mais ou menos A. Como eu estou falando que X é positivo, eu só tenho uma solução que é X igual a A. Tá bem? Então, eu tenho que X igual a A é um ponto extremo. Para saber se ele é um ponto extremo máximo ou mínimo, basta eu derivar de novo. A segunda derivada, esse cara aqui dá zero, né? Porque é uma constante. Então, a derivada de menos A sobre X ao quadrado é menos 2 vezes menos A sobre X ao cubo. Então, menos 2 vezes menos A dá 2A sobre X ao cubo. Percebam que quando o X vale A, esse cara é simplesmente 2U0 sobre A ao quadrado. Isso é um valor positivo. Portanto, é um ponto de equilíbrio estável. Tá? Então, se eu olhar em torno de X igual a A, eu tenho, então, aqui o ponto X igual a A, eu tenho que a curva faz essa parábola voltada para cima aí. Tá? É um ponto de equilíbrio estável, um ponto de mínimo. Tá joia? Agora, se eu for olhar os extremos, tá? Quando o X vai para zero, eu tenho que esse cara vai para infinito. E esse cara vai para zero. Ou seja, quando o X vai para zero, o U vai para infinito. Positivo. Então, eu sei que quando vai para zero, esse cara vai para infinito assim. Tá? Por outro lado, quando quando X vai para infinito, o U vai para infinito também. Porque esse cara vai para zero e esse cara vai para infinito. Tá? Ele vai para infinito também. Tá? Portanto, agora basta ligar os pontos, né? Eu sei que não tem mais nenhum ponto relevante, não tem nenhuma inflexão, não tem nada, né? Porque a gente calculou todas as derivadas e viu que os pontos importantes é só o x igual a A. Portanto,
o gráfico é alguma coisa esboçado assim. Tá? Tem um ponto de mínimo e depois vai para infinito. Tá, joia? Legal. Legal. Então, para a gente achar qual que é a energia mecânica mínima desse corpo, ué, a energia mecânica mínima é igual à energia potencial mínima, tá? Porque a energia mecânica não pode ser menor que a energia potencial, tá? Então, o de x tem que ser igual, aliás, dado que o de x é igual a U0, A sobre x mais x sobre A, e o ponto de mínimo é o A, portanto, o de A é igual a U0, A sobre A mais A sobre A, que é 2U0, portanto, a energia mecânica mínima do meu sistema é 2U0. Tá? Então, esse ponto aqui é 2U0. Tá bem? Tá joia? Então, a gente resolveu esse problema. Por fim, encontrar a frequência para pequenas oscilações em torno de um ponto de equilíbrio estável. Tá? Obviamente, se eu tenho uma energia um pouco acima aqui, esse cara eu posso aproximar por uma parábola, então a partícula vai estar oscilando em torno desse ponto. Tá? E para a gente calcular a frequência de pequenas oscilações, basta que eu escreva ω0 igual a d2u dx2 avaliado em x0 sobre a massa. Mas a gente acabou de calcular, há 3 minutos atrás, né, para a gente saber que isso era positivo, né, que era um ponto estável, que d2u dx2 avaliado em A era 2u0 sobre A quadrado. Então, basta substituir. Né? Portanto, pessoal, ω0 nada mais é do que raiz quadrada de 2u0 sobre MA ao quadrado. Tá bem? Então, notem vocês que eu conheço as frequências de pequenas oscilações aí em torno do ponto de equilíbrio A. Tá bem? Tá joia? Então, inclusive, pessoal, só para fazer um adendo aqui, né, quando a gente fala do sistema massa-mola, né, e a gente escreve a força igual a menos kx, de modo que U é igual a kx quadrado sobre 2, né, a gente fala que está no limite onde a lei de Hooke vale, certo? Por que isso? Alguém sabe? Bom, se ninguém falou, eu dou a resposta. Porque a lei de Hooke, F igual a menos kx, nada mais é do que uma aproximação para pequenas oscilações. Tá? Se você pega esse sistema massa-mola e estica ele muito, ou comprime ele demais, você vai ver que isso aqui não é válido mais. Tá? Começam a haver distorções, da frequência. Tá? Você começa a ver que não tem mais esse oscilador harmônico simples. Então, até a própria lei de Hooke é uma aproximação para regiões próximas ao ponto de equilíbrio, ao ponto de mínimo, que no caso é o ponto onde a mola está relaxada. Tá bem? Então, pessoal, a aula de hoje ela vai ser um pouco mais curta, tá? Porque com isso, a gente finalizou o capítulo 2. Tá? A gente finalizou aí o capítulo 2 do livro, a gente finalizou esse tema. Na aula que vem, a gente vai entrar no tema de oscilações, tá?
até agora a gente viu oscilação bastante simples, né? O sistema massa-mola, Kx, mas na aula que vem a gente vai ver oscilações mais complicadas. Vai começar, então, a discutir osciladores harmônicos amortecidos, osciladores harmônicos amortecidos e forçados, tá? Tipos de amortecimento, etc. Tá bem? Então, eu vou, para não pular uma coisa em cima da outra, eu vou parar a aula de hoje aqui, tá? Vai ser um pouco mais curta, como eu disse. E na aula que vem, então, a gente retoma e a gente começa, então, a discutir oscilações. Tá joia? Professor, Então é isso por hoje, pessoal. Pois não. tira uma dúvida rapidinho. Eu não entendi por que para maiores oscilações a lei de Hooke não funciona. Porque a lei de Hooke é F igual a menos Kx. Certo? De modo que eu tenho uma energia, que ela é derivada de uma energia potencial do tipo Kx² sobre 2. Se eu tenho se eu estico demais, se eu estou muito longe do meu ponto de equilíbrio, tá? O sistema não é mais um oscilador harmônico simples nesse sentido. Não é mais um potencial do tipo Kx² sobre 2. O potencial Kx² sobre 2 é uma aproximação para valores próximos ao x0. Tá? Entendi. Você começa a ter distorções, tá? Sim. Tanto é que se você já fez algum dia experimento da massa-mola, no enunciado do experimento fala: mantenha a oscilação com a variação de comprimento pequeno o suficiente para continuar, para testar o limite da validade da lei de Hooke. Tá? Então, se você fez esse experimento lá em Lab 1, né, você viu que se você vai colocando massas maiores e maiores e maiores, daí a pouco começa a fugir um pouco do que você espera da linearidade do F igual a menos Kx. Beleza. Tá bom? Valeu. Uhum. Então, pessoal, só para fechar aqui, então a gente termina agora e daí, de novo, então, na próxima aula, a gente começa a discutir oscilações. Tá, eu vou finalizar a aula, mas eu fico aqui para tirar dúvidas de alguém que possa ainda ter.